Amados, cumprimentamos a todos mais uma vez com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos hoje mais uma live no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que será uma noite onde Deus vai nos abençoar de maneira grandiosa. Estamos preparando todas as coisas, estávamos preparando aqui algum material rapidamente para poder transmitir aos irmãos, e eu gostaria de avisar já desde o início que esta live ela tem direitos autorais. O que você vai ouvir hoje aqui, você nunca ouviu na sua vida. Será um marco. Hoje é o dia 21 de agosto de 2023. São 22 horas e 8 minutos. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão se chegando para estar conosco nesta live. Lembrando sempre que procuramos fazer os estudos dirigidos de 30 minutos. Quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele me dá e essa grande honra de poder estar falando sobre este assunto que vamos comentar nesta noite aqui, e que possa haver grande entendimento nos corações. Lembrando que tudo o que está ocorrendo é por causa do Senhor Jesus. Estamos nos últimos tempos e quero lembrar a todos mais uma vez de que Israel já está falando e cogitando continuamente sobre a construção do terceiro templo. Também os irmãos podem pesquisar sobre o Mar Morto, que está aos poucos deixando o seu lugar que ocupou durante praticamente 4.000 anos. E os bolainos estão tomando conta dos arredores, das margens do Mar Morto, e a água está brotando de baixo, como está escrito no livro de Ezequiel, a torrente das águas purificadoras. Elas vinham de baixo. Isso está acontecendo nos nossos dias. Eu não estive lá para ver, mas posso observar algumas reportagens feitas, e dentre essas reportagens, pessoas que já estão mergulhando nesses locais onde essa água está surgindo de baixo, e já existem até, segundo alguns, peixes. Já está sendo encontrado peixes. As margens do Mar Morto já estão brotando tâmaras também. Local que praticamente não tinha como surgir nada de vegetação. Hoje já está começando a ser tomado pela vegetação. Estamos nos últimos dias, não é? E hoje eu estou interessado em fazer esta live para traduzir uma coisa importantíssima para toda a igreja e também para todos aqueles que amam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, iniciando aqui, nós vamos fazer uma oração, e eu quero que você ore comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta noite. É uma segunda-feira, está quente hoje, e também um momento altíssimo que o Senhor tem me concedido. Quero louvar ao Senhor porque, além de todos esses sinais históricos que estão acontecendo, hoje se dará também uma revelação altíssima da Tua palavra. Pois, assim como o Senhor falou que a ciência se multiplicaria nos últimos dias, eu creio que não é somente a ciência biológica, científica no caso, astronômica, atômica, mas também é a ciência da Tua palavra. E que nesta noite o Senhor possa ser exaltado e glorificado no meio de todos nós,
em nome de Jesus. Amém. Muito bem? Então vamos prosseguir aqui a nossa live nesta noite. Vamos ler o texto bíblico porque os nossos estudos estão baseados inteiramente na Bíblia. Amém? Vamos lá para Daniel, vamos lá para Apocalipse, não é? Apocalipse, capítulo de número 17, que é o tema que nós estamos lendo. O tema nosso é a tecnologia de Deus baseado no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 17, e o versículo de número 12, que diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apenas este versículo. Receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esse é o texto principal que queremos estar estudando com os irmãos nesta noite. E se você não participou da primeira aula, você precisará voltar à primeira aula, porque hoje eu vou estar traduzindo alguma coisa aqui rapidamente, e a primeira aula vai dar uma explicação mais ampla sobre o assunto. Amém? Mas vamos lá. Quem lê Apocalipse, o capítulo 17, o versículo de número 12, ele vai fazer uma pergunta. Os 10 chifres, não é? Que são o 7º reino que surgirá e que dará origem, liberará o reino do anticristo. Eles governarão por 1 hora. E alguém pode perguntar, não é? Mas quanto é essa 1 hora? O que nós temos em nossas mãos para estudarmos das explicações dadas por Deus começa lá no livro de Daniel, com as 70 semanas, explicando as 70 semanas com o complemento em Apocalipse 17 e o versículo de número 12. Então, se você for ler Daniel no capítulo 9 e o versículo, não é? Daniel está depois de Ezequiel, não é? Daniel, capítulo de número 9 e o versículo de número 25 a seguir, você vai ler o que o anjo disse para Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Então você soma 7 com 62, vai dar 69 semanas. E é aquilo que nós colocamos aqui do lado esquerdo aí do seu visor, não é? Estou passando o mouse aqui, ó. Da ordem do rei Artaxerxes para Neemias, até o Messias passariam 62 semanas, 69 semanas, que aqui é tido pelo anjo como 7 semanas e 62 semanas, quer dizer, somando 62 com 7, 69 semanas. Amém? E nós entendemos então que cada semana, segundo Daniel, ela vai corresponder, não é? A 400, no caso aqui, todas as semanas, as 70 semanas corresponderão a 490 anos. Amém? Cada dia corresponde a 1 ano. Então, com 69 semanas, se você for fazer a conta, cada dia 1 ano, passaram-se então 483 anos. Isso eu expliquei na primeira aula. Vamos prosseguir. Se 70 semanas estavam destinadas sobre o povo de Israel, conforme o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade.
Então, se já se cumpriram 69 semanas, que corresponde a 483 anos, então falta a última semana de anos, que corresponde então a 7 anos. Ok? Esses 7 anos estão para se cumprir ainda sobre o povo de Israel. Prosseguindo. Quando lemos então Apocalipse, o capítulo, não é? Apocalipse, o capítulo de número 17, nós vemos então que o Senhor revela para João que os 10 chifres estariam governando por 1 hora. Então nós temos aqui uma tabela de conversão do tempo profético, onde, não é? Você pode ver aí que para os 7 anos, não é? Nós temos 1 semana. E em Apocalipse 17, versículo 12, que nós acabamos de ler aqui, eu já expliquei na primeira aula que essa 1 hora, ela será 15,2 dias e aproximadamente, então, 15 dias. Então, essa 1 hora falada pelo anjo, conforme a primeira aula, se você não participou, não esteve na primeira aula, volte lá, veja, eu explico isso, né? Então, essa 1 hora, quando nós vamos fazer a conversão, tendo como base as 70 semanas de Daniel, onde um dia vale 1 ano e 1 semana vale 7 anos, né? Cada dia 1 ano, nós vamos obter esta 1 hora como 15 dias. Para você obter esse número, então está aqui a conta que você deve fazer. Estou dando uma passagem rápida, né? Você vai transformar um dia de 24 horas em minutos para você poder fazer essa conta. Você vai ter que mudar, né? E você vai ter que fazer a conversão de 1 hora em minutos, um dia em minutos, né? 1 ano em minutos e 1 hora em minutos. Então, 24 horas são 1.440 minutos. Essas 24 horas vão valer 1 ano. E esse 1 ano vai ter 525.600 minutos. Ora, se um dia é igual a 1 ano, então quanto vai ser 1 hora na visão de Deus? Então é o X aqui, ó, o X da questão. Quanto vai ser 1 hora? Então, para quem fez aí, trabalhou, não é, com matemática, estudou, ele vai fazer essa conta aqui, quadrática praticamente, não é? Regra de 3, vamos lá. 1 hora, então, é 60 minutos. Você vai multiplicar 60 por 525.600 e depois você vai dividir por 1.440. O resultado desse X aqui será 21.900, ok? Então, quando você tem esse 21.900 e divide ele por 60, ele vai dar 365 horas. Então você está descobrindo aqui horas quando você divide por 60. E quando você pega esse valor de 21.900 e divide ele por 24, então você vai ter o dia. Então você vai chegar ao denominador de 15,208, que é praticamente 15 dias. Por isso é que nós estamos dizendo que Apocalipse 17, 12, a 1 hora que os 10 chifres vão direcionar a política mundial para passar por anticristo, ele tem o valor, não é? Ele vai ter o valor de 15 dias. Amém? Muito bem. Isso aí, aula 1.
Nós estamos apenas voltando um pouquinho. Então, se você for observar os valores que nós temos aqui, você vai ver que um dia, não é? Normal, natural nosso, como nós estamos acostumados, ele tem 1440 minutos. 1h, 60 minutos. Mas 7 anos, esses 7 anos aqui, a hora desses 7 anos vai valer 15. 15. Amém? Então essa hora desses anos aí vai valer 15. Então grave bem uma coisa. Você vai separar aí o número 24. Ok, eu vou colocar até ele aqui para você, ao lado. Você vai separar o número de 24, que corresponde a um dia de 24 horas. Você vai separar o número 15, que é o que corresponde à hora. 1h dentro desses 7 anos aí vai valer 15, não é? 15 dias, tá bom? Vou até escrever aqui, 15 dias. E você vai também ver que dentro dessas 24 horas aqui, um minuto dentro dessas 24 horas, ele vai valer 60. Você vai separar esses 3, não é? Esses 3 índices, 24, 15 e 60. Vou colocar aqui até mesmo, né, 60. Ok? Então, separando esses números, nós vamos ter aqui um código. Vamos ter aqui um código. Se você pegar o 24, não é? E você multiplicar por 15, você vai ter então um ano de 360 dias, praticamente. Vamos lá, para que nós possamos compreender. Amém? Prosseguindo, essa daí é a primeira aula, ok? O que eu gostaria de explicar para vocês hoje aqui é que esses 3 números vão revelar algo importantíssimo para nós nesta noite. Alguém já ouviu falar sobre a teoria da relatividade especial de Albert Einstein? Não é? Segundo Newton, voltando um pouquinho mais, o tempo ele era praticamente assim absoluto, quando ainda ele não tinha o entendimento que nós temos hoje, mas foi um grande cientista. Então a gente observa que desde os tempos de Newton, né, de Galileu Galilei, eles trabalharam em cima de descobrir e de entender o tempo, entender como ele se movia, entender o processo da luz, como ela se movia em meio ao tempo. E Newton, como um dos maiores cientistas que houve, pensava que o tempo era absoluto. Mas em 1905, quando Albert Einstein começou a estudar, então tudo começou a mudar. Deus abençoou muito Albert Einstein, e ele descobriu que o tempo não era absoluto, mas sim relativo. Ok? O tempo era relativo. E ele, além de entender isto, ele também descobriu a respeito da luz. Não é? E ele começou a estudar
E o seu prêmio Nobel foi sobre o efeito fotoelétrico, não é? E dentro desta realidade do estudo da luz, Albert Einstein descobriu que a luz era absoluta. Né? E o tempo era relativo conforme o observador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós lemos o livro de Apocalipse, parece que está tudo igual. Não é? Parece que está tudo igual em tempo para Israel e para os gentios. De acordo com o olho do observador, que às vezes somos nós não conseguimos compreender a divisão ou alguma alteração ou alguma diferenciação. Mas se nós formos observar de acordo com os olhos de Deus, como está escrito, nós vamos compreender que Deus tem um tempo para Israel e que Deus tem um tempo para os gentios, e mormente assim falando, a igreja. Não é? E conforme o observador, que é Deus, né, o tempo para Israel, como nós vemos aqui, né, um dia do nosso tempo dos gentios para Israel, Deus enxerga como 1 hora. Então, se nós fôssemos observar, né, aliás, enxerga como 1 ano. Então, um dia dos gentios é visto na Bíblia, no livro de Apocalipse, desvendando aqui e entendendo o mistério das 70 semanas, um dia vai equivaler a 1 ano. Então, 1 hora no dia de 24 horas é 60 minutos, mas 1 hora na hora para Israel vai ser 1 hora, vai ser de 15 dias. Então, nós estamos vendo aí na Bíblia a relatividade do tempo, que não é o mesmo para todos. E foi algo que Albert Einstein colocou, não é? Ele traduziu isso ao mundo científico e as coisas começaram a mudar totalmente no âmbito da ciência, não é? E quando nós começamos a ver Apocalipse 17, e o texto do versículo 12, nós começamos a entender as 70 semanas, vemos então que conforme o olho de Deus, tendo Deus como observador, e nós utilizando o olho divino, vamos observar também que existe um tempo determinado para a igreja, não é? Os gentios, e existe um tempo também determinado para Israel, a relatividade do tempo. Amém? Muito bem. Em segundo plano, o que nós precisamos entender é que, segundo este índice aqui que eu coloquei para os irmãos, 24, 15 e 6, nós temos aqui um grande mistério. Por que eu estou falando índice? Porque Albert Einstein disse que o tempo era relativo. Ele não passa igual para todos. E ele é observado, o tempo é medido de acordo com o olho do observador. E nós estamos falando aqui do olho do observador, que é divino. Deus. Olhando e observando a igreja, os gentios e também Israel.
E o tempo para eles passa diferente. Acabamos de falar aqui, há 70 semanas. Cada dia para os gentios corresponde a 1 ano na visão de Deus para Israel. Então, 1 hora dentro do relógio de 24 horas é 60 minutos. Mas 1 hora no relógio para Israel, que é 1 ano, é 15 dias. Albert Einstein disse que o tempo não era absoluto, mas sim a luz. A luz era absoluta. 1000 quilômetros por segundo. Então, quando você pisca, em 1 segundo, a luz já deu 7 voltas e meia em volta de toda a Terra. Você nem percebeu que estava piscando, né? Mas quando você pisca, a luz deu 7 voltas e meia, em volta de todo o globo terrestre. Então a luz é rapidíssima e ninguém pode superá-la. Isso foi uma grande descoberta que revolucionou a ciência. E é sobre isso que eu quero dizer para você desse código 24, 15 e 6 que você está observando aí. O que vem a significar, este código? Vamos ficar aqui apenas com o 24 e o 15. Este código simboliza a luz. E você vai entender o porquê. 24:15, dentro desta realidade desses 2 números, está aqui escondido um dos maiores mistérios de toda a realidade. Esse é um dos índices da luz. Vamos lá? Eu até peguei aqui para ser um objeto de observação e comprovar para os irmãos. Nós estamos falando sobre a luz e, como você pode observar aí, estamos aqui vendo um índice da luz de Joule para elétron-volts. Eu não vou poder ir a fundo nisso hoje, é um assunto extremamente extenso, mas você vai poder depois procurar na sua casa e estudar vagarosamente, porque a maioria dos irmãos nunca ouviu ser falado ou comentado ou explanado sobre este tema. Mas você está aprendendo hoje, é Bíblia, hein? É palavra de Deus. Então vamos continuar. Então, se você for observar aqui, esses números 24:15 vão nos levar a um índice da luz. E ele se chama elétron-volt. Está relacionado aí a carga dos elétrons. E olha só aqui qual é o índice dele aqui, de Joule convertido para elétron-volt. Veja aqui, 24:15, 6, 6. 24:15. Olha o grande mistério sendo revelado. Vou começar por aqui, existem muitas outras coisas que poderíamos estar colocando aqui para vocês, mas para nós não forçarmos muito e irmos devagar,
estamos fazendo essa consideração vagarosa, mas de muito proveito e de grande e avultada revelação. Então isso daqui é a medição que os cientistas usam para medir o eletronvolt, um eletronvolt na área de atomística, na área atômica das partículas. Ok? Então, temos aqui 6,24,15. Voltemos agora para onde eu quero chegar. Então, esse número 2415, ele vai falar sobre a luz, o índice da luz. E para encerrarmos a aula desta noite, aonde é que isso vai nos levar? Vocês lembram lá que eu falei que a teoria da relatividade especial do Einstein, ele ensina no seu postulado que o tempo é relativo, não é? Não é absoluto. E de acordo com o olho do observador, não é? O tempo é medido de uma maneira diferente. O tempo não passa igual para todos. E nós vemos aqui diante dos olhos de Deus, o tempo para a igreja e os gentios é um e para Israel é outro. E agora, segundo Einstein também, ele descobriu que quem é absoluto não é o tempo, mas sim a luz. E ninguém consegue viajar na semelhança da luz. E vimos aqui, né, 300 mil quilômetros por segundo. É interessantíssimo isso. E estamos falando para os irmãos e provando que um dos índices da luz é esse 2415. E eu até ajustei os 6 aqui, porque de 6 dos 60 minutos, né? 15 dá 1 hora de Apocalipse 17 e 12. E o 24, utilizando também 24 horas de um dia. Aqui está um dos maiores mistérios que eu vou provar agora para você. E por isso eu falei que essa seria uma das aulas mais importantes que eu estaria falando. Porque vai surgir hoje uma revelação altíssima da parte de Deus para toda a igreja. E hoje você vai compreender então quem é a luz. Indo para a morte e ressurreição de Jesus, aí existem muitos embates, já foram feitos muitos estudos bíblicos, muitos comentários, e até então ninguém conseguia chegar ao valor dos 3 dias falados por Jesus. E hoje, eu gostaria de começar a falar sobre esse assunto, mas não vai dar para falar tudo, mas você vai começar a entender, porque eu estou sendo até exaustivo, não é? Mas você vai pegar a sua Bíblia aí, até mesmo, muita gente já estudou sobre isso e às vezes nem precisa nem de ler. E ele vai saber. Jesus está no Calvário. E às 3 horas da tarde, na hora 9, ele tem sede, toma o vinagre e entrega o Espírito ao Pai com um grande brado. E ele morre. E das 15 horas às 18 horas passam-se 3 horas. Vamos continuar a contagem. Da sexta para o sábado, das 18 às 18 horas, da sexta para as 18 horas do sábado, passam-se 24 horas. Preste atenção. E continuando a contagem, do sábado para o domingo, não é? Nós contaremos aqui
das 18 horas do sábado às 6 horas da manhã do domingo, quando ele ressuscita. Então você vai observar aqui 24, 12 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas se passaram, somadas às 3 horas, das 15 horas às 18 da sexta, vai dar 15. Então, se você observar aqui, olha só, 24 horas, das 18 horas da sexta-feira para o sábado, são 24 horas, às 18 horas do sábado. E somando das 6 da tarde lá, do sábado até as 6 da manhã, quando Jesus ressuscita, passam-se 12 horas. Tomando-se com as 15 horas e até as 18 da sexta, que são 3, vai dar 24 e 12 mais 3, 15. Entenderam? A questão aí, a priori agora, é você entender quem é a luz. E esse número 2415, que nós estamos estudando na aula 1, e que hoje estamos culminando ou dando a continuidade do estudo da aula 1, vai nos revelar, não é? Quem é Jesus? E ele é a luz. Observando aqui o elétron-volt, mais uma vez. Índice do elétron-volt, área da ciência atômica, 6,2415. O elétron é que vai fazer acender as lâmpadas, não é? Promover a luz em todos os arredores da Terra. Mas não é somente isso que é a luz. Esse aqui é o índice que os homens descobriram da luz. 24,15,6. Olha aí. Está diante dos olhos de todos. E nós vemos então, com respeito a Jesus, quando ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então nós estamos vendo que está aqui, que o que está diante de nós nesta noite é a maior revelação das Escrituras que nós estamos tendo para estes últimos dias antes do arrebatamento da igreja. Por que Jesus morreu às 3 da tarde e ressuscitou às 6 da manhã do domingo? Às 3 da tarde da sexta e ressuscitou na manhã, não é? De madrugada às 6 da manhã do domingo? Porque ele é a luz. Ele é o índice da luz. Ele é a própria luz. E nós estamos vendo aqui 24:15. Amém? Pura teoria da relatividade. Não é algo novo, mas já está escrito há muito tempo, o que está escrito. Mas a revelação hoje é nova. E a gente é pequenininho para falar sobre esses assuntos tão altos. E eu quero chamar a sua atenção, porque a partir de hoje, a mente de muitos começará a ser esclarecida. E alguém que chegava e falava assim: não, mas ciência e Bíblia não se misturam. Política e Bíblia não se misturam. Não tem como não se misturar.
Porque tudo provém de Deus, seja política, seja ciência. O próprio apóstolo Paulo disse, não é? Grandiosidade da ciência e dos tesouros de Deus. Profundidade de Deus. Quando ele se referia exaltando o nome de Jesus em um dos textos bíblicos que escreveu, cheio do Espírito Santo. Então, amados, este ensinamento eu recebi do próprio Senhor e do Espírito Santo. E é claro que com o passar dos dias nós vamos melhorando a forma de explicar. Mas este é o caminho que devemos iniciar a partir de hoje. Todos aqueles que participarem desta live saberão que esses 3 dias equivalem a um índice da luz. E que quando estudamos as 70 semanas de Daniel, juntando-as com Apocalipse 17:12, vamos descobrir esse índice preciosíssimo. 24:15, que vai nos levar diretamente à morte e ressurreição de Jesus, provando que 24:15 é o índice do elétron-volt, não é? A luz que ninguém pode ver, muitas das vezes, a luz que ninguém pode enxergar, porque ela é partícula. É a luz que ela está aqui, acontecendo agora em milhares e milhares de locais no universo, não é? E ninguém pode observar, porque ela é minúscula, é uma centelha, o elétron-volt. E ela é a luz, não deixa de ser a luz. E esse número aponta então para o grande Senhor Jesus de Nazaré. Então hoje, nessa aula do dia 21, deixamos este marco para todos. Será que a teoria da relatividade de Albert Einstein está batendo com as Escrituras? Sim. Bate inteiramente, porque a teoria de Albert Einstein provém, mesmo sem ele saber, das Escrituras. Amém? Então, amados, que vocês possam ficar com esta mensagem desta noite aqui. Deus abençoe a todos. Estamos abertos também para que você possa fazer comentários. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer comentários, não é? Faça! É bom nós debatermos, porque quando fazemos um estudo bíblico, deixamos um espaço também para você ponderar. Não existe nada forçado. Tudo isso que eu estou falando para você aqui hoje, não estou querendo enfiar de goela abaixo a você, mas explicando profundidades altíssimas da parte de Deus para o seu coração. E quero dizer, certa é a palavra e também correta a interpretação, conforme o Espírito Santo me ensinou. Amém? Então que Deus abençoe. Muitas coisas novas virão ainda pela frente, mas a partir de hoje a igreja saberá o porquê de Jesus ter morrido na sexta às 3 da tarde e ressuscitado no domingo pela manhã às 6 da manhã. Tudo porque Ele é a luz. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e que a graça do Senhor Jesus continue sobre os vossos corações. Amém? Estude mais a aula de número 1 e com essa você começará a compreender um pouco mais profundo as Escrituras. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula. Em nome do Senhor.